Saudações a todas as famílias do sul de Santa Catarina, saudações a você que está em casa nesse momento acompanhando a programação da RTV. Esteve com a gente até agora com a programação da TV Brasil, Rio, São Paulo e também Brasília, e agora conosco através da RTV com a programação da nossa região. E é claro, o nosso programa sempre às quartas-feiras, trazendo personalidades das mais diversas áreas para um bate-papo, para uma conversa, para ouvir histórias, contar histórias, rir um pouco das histórias, se comover com muitos momentos que marcaram a época, marcaram a vida das pessoas que construíram a nossa história. E o nosso Sala de Visitas hoje, recebendo com muito carinho, com muita alegria, a primeira moradora que tem uma história magnífica dentro do contexto regional. Ela é de origem do município de Rio Fortuna e ela é a primeira convidada nossa aqui do nosso Sala de Visitas, a dona Benedetta Ottersbach Warmling. Estou bem de alemão, dona Benedetta? Boa noite. Bem Deutsch. Bem Deutsch. Ja, spricht auch Deutsch. Alguém comentava comigo que o boa noite em alemão é Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. É o Guten Abend, que chega é Guten Abend. E quando a gente sai, Gute Nacht. Quando é na chegada? Na saída. Na saída é Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. E como é que está a vida? Tudo bem? Bitte? Aposentada? Aposentada, trabalhei bastante. Muitos anos de luta? Muitos anos de luta. Foi 45, 46 que eu trabalhava, né? Anos. Dedicou-se ao hospital e também ao atendimento em casa? Eu fiz muitos partos em casa, né? Aquilo era mais do que lá. Eu fiz 20 anos eu fiz de a cavalo, bem dizer. No fim eu tinha um jeepzinho, e aí, mas a estrada estava muito ruim, onde que passava um carro, eu passava por dentro para ir mais rápido. Chegou em alguns momentos que a senhora se arrependeu de ter trocado o cavalo pelo jipe? Não, nunca. Só porque às vezes o jipe não ia onde que o cavalo ia. Aí era mais difícil, né? Era mais difícil, né? Porque era longe também, né? Às vezes que eu saía de casa, era 8 horas de viagem até lá na Santa Bárbara, lá no Costão da Serra. Lá no pé da serra mesmo? Corvo Branco ali. Até ali eu fazia partes, né? Santa Rosa, Anitápolis, São Bonifácio, até Braço do Norte fazia. E eu fiz uns 4.000 partos. A senhora tem 70 anos? 70 anos, 85. 85. E a metade da vida praticamente foi dedicada aos outros? Foi assim. dedicada aos outros. Já desde criança que eu queria ser parteira e ia com a minha mãe para a roça. E a mãe ia plantar milho e eu tinha um corgo ali que deu uma chuva, ficou limpo. E ele sempre dizia que se encontrava os neném, era nas bananeiras, era nos corguinhos, né? E eu ia com a minha mãe para a roça. E a minha mãe ia plantando milho e eu ia de aquele corguinho assim abaixo, escutando o que o neném estava chorando. Eu pensava para eu pegar aquele neném para levar para outras mulheres. Isso. Né? Eu tava trazer a vida. Com 3 anos, eu já queria ficar em parteira, né? 13 anos? 3 de idade? 3 de idade. Ainda piazinha, era né? Pequenininha, mas eu ficava escutando o neném chorar. Para eu pegar aquele neném e levar para a mulher. Quase como uma luz que conduzia a senhora para a atividade mesmo. Atividade. E assim foi indo. No fim do resto, eu fui fazer partos em Florianópolis. Eu estudei em Florianópolis, Dr. Carlos Correia. E quando que a senhora se arriscou a fazer o primeiro parto? Como é que foi? Primeiro parto que eu fiz? Foi como nada, porque nós estávamos com mais enfermeiras, né? E daí um dia um fazia, outro fazia, né? E eu gostava de fazer parto e reanimar as crianças, né? Ajudar a fazer cesariana e tudo isso aí a gente aprendeu a fazer lá, né? O primeiro parto, que idade a senhora tinha? Que idade eu tinha? Eu tinha 17 anos. Meu.
eu era nova e não achava uma parteira, porque tinha umas parteiras que vieram da Alemanha, mas eles foram tudo embora, no fim não tinha mais ninguém. Daí o padre disse, o padre Gregório Lux, ele disse, não, nós temos que fazer uma coisa diferente, nós temos que achar uma pessoa que vai, eu arrumo uma escola lá em Florianópolis e ela vai praticar lá. E daí, mas daí tem que ser ao menos de 18 anos ou 20, né? Mas o meu pai era muito da igreja, né? E com o padre e tudo, né? E daí eu dizia, não, eu quero ir. Pai, eu quero ir lá. Eu gostava muito, mas a gente tinha muito vergonha de falar com os pais, de neném. A liberdade era bem menor naquele tempo. Era bem, meu Deus, né? Era bem diferente, né? E mas tinha só 17 anos ainda. Daí foi falado com o padre Gregório Lux, né? E ele escreveu, lá de Rio Fortuna levava um mês para ir a carta e um mês para voltar. Não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha nada disso. A comunicação era muito difícil? Muito difícil. Eu podia vir só uma vez por ano para casa. Em casa? É. A saudade batia? Mas não da mãe, da família? Não adiantava, a gente matava a saudade de fazer parto e querer aprender. Isso. Porque eu pensei... Se dedicava ao estudo, nesse caso? Né? Eu dedicava a estudo. Lá naquele tempo em Florianópolis, não tinha nem eu não posso... Às vezes esquece. Não posso falar direito, não sei, a minha língua ficou diferente depois que aconteceu um susto muito grande, eu fiquei assim boba. E aconteceu com que idade de susto? Agora, há pouco tempo? Foi agora, uns 3 anos, que morreu uma nora minha, assim, de repente, e ela nunca tinha nada, eles disseram, olha, a Miriam está morta. Aí, levou aquele impacto? Daí assim? Eu levei aquele impacto, eu não enxergava mais, eu não ouvia mais, e era assim, né? Eu pensava que isso não podia ser porque ela nunca tinha nada, e ela de repente virou a cabeça do lado e estava morta. Mas não é só por causa do impacto que a senhora tem dificuldade na língua? Não, isso é porque a senhora fala muito rápido também? Eu falava... Fala rápida, dona Benedetta. Igual advogada. É, né? É verdade. Falante que, nossa... Mas eu gostava muito dos médicos, nós tínhamos 3 médicos que eram professores. Lá em Florianópolis. Em Florianópolis, e eles estudavam com nós, eu dizia, meninas, vocês pensam que vocês vão daqui só para fazer parto? Vocês vão chegar no lugar de vocês vão ser até médicos. E é verdade, a gente fazia serviço de médico, às vezes melhor que um médico fazia. Porque nós aprendemos com os médicos lá. Era o doutor John Marlins, era o doutor Paulo Santiago e era o doutor Saulo Ramos. Isso lá em Florianópolis. Em Florianópolis. Quando a senhora chegou aqui, a senhora trabalhou com que médicos? Aí com 18 anos? Primeiro não tinha médicos, fiquei 20 anos sem médico no lugar. Quando eu precisava levar uma pessoa por um médico, eu tinha que levar para Tubarão. E levava um dia inteiro para ir chegar em Tubarão, às vezes só com careta, assim que não tinha estradas também, né? E a senhora chegava e olhava a pessoa e dizia, leva para Tubarão? Leva para Tubarão e eu acompanhava ele. Acompanhava. Aí chegava lá, era o Dr. Feuerstetter, era aquele de calcinha de jeans, e era muito bonzinho também. Eu chegava lá, ele já me conhecia, eu ajudava ele a fazer a cesariana, assim e tudo, né? Porque a gente aprendeu, né? Nós sabíamos fazer tudo. Depois, quando nós conseguimos um hospitalzinho, foi o Marcos... Lá em Fortuna? Van Dresen. Ele foi pro prefeito lá. E daí ele conseguiu um hospitalzinho pequeno, só com de tábuas assim, né? E daí depois ele conseguiu um maior. E aquele agora está lá ainda. E aí depois já foi aumentado bastante. Quais eram as doenças mais comuns naquele tempo? Olha, que eu pensava assim mais, era aquela problemas pulmonares, respiratórios? Respiratório, como é que era que dava aquele que fechava o... Tuberculose, essas coisas assim? Não? Problemas respiratórios mesmo, de tosse?
Não, não era tosse, fechava a garganta. Ui, como eu posso, eu tenho tudo. A pessoa tinha alergia, tipo assim? Algumas alergias? Não. Grupo, né? Como era, né? Aquilo era, fechava em 3, 4 horas, fechava a garganta e a criança ia morrendo. E às vezes numa casa morria. Asfixiada. Asfixiada. Às vezes morria 2, 3 crianças de uma família casa, só. de uma família. E eu achava muito, muito triste aquilo ali, né? Aí eu fui para Florianópolis e busquei vacina. E daí eu vacinei as E era um vírus de gripe, dona Odeta? Não, era para sufocar, para... Era um vírus, era uma gripe, de certo? Não, não era gripe, era um pigarro, uma coisa assim? Uma picara fechava, formava assim uma espuma que ia fechando rapidamente. Rapidamente a criança morria e já amanhã, outro dia, talvez já tenha outra morrendo, né? E eu não podia ver isso. Eu ia a Florianópolis e trazia vacina e vacinava a criança de 8 anos para baixo, eu vacinava tudo. Um domingo eu ia numa capela, outro domingo em outra escola, e assim eu comecei a vacinar tudo. Mas né? era uma espécie de vírus, certamente. É um vírus, né? É uma coisa muito ruim. Era difteria. Difteria, isso, né? Porque ainda... difteria, verdade, é. Difteria. Difteria, uma doença que era bastante conhecida na década de 30, 40 aí. Daí, sabe, tinha uma velhinha que veio da Alemanha, também era assim meio conhecida. Meio assim, curandeira, assim? Curandeira. Com ervas e tal? Com ervas ela tinha, né? Mas ela veio da Alemanha e daí ela me ensinou. Ela disse assim, olha... A senhora pode contar essa história já? A senhora pode contar em seguida? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já com a dona Odeta contando essa história dessa conterrânea da Alemanha, né? Já. Depois do intervalo a gente volta na sequência do nosso Sala de Visitas. Um instante só.